Nesse vídeo aqui eu vou responder uma série de perguntas, incluindo uma bem constante recentemente, que é: Ramiro, como eu faço para investir no exterior? Qual a melhor forma de investir no exterior estando no Brasil, ou ainda como investir na Bolsa dos Estados Unidos? Além de várias outras, tá? O que a gente fez? Nos últimos vídeos eu divulguei um formulário, que é esse aqui, tá? Esse formulário, e a gente recebeu uma série de perguntas, e aqui eu vou responder algumas dessas perguntas uma por uma. Então, se você achou isso legal, já deixa o dedo no like, comenta o que você achou desse tipo de vídeo, porque se for legal, se tiver bastante alcance, se agregar valor para ti, a gente vai fazer mais vezes. Essa pergunta aqui foi do Felipe, que mandou o seguinte: Ramiro, quando saber o momento de vender ação? Estou comprando Vale na baixa, pensando daqui a alguns meses ou anos vendê-lo. Muito bom, Felipe, eu vou te dizer aqui exatamente como a gente faz para saber, no Clube do Valor, qual o momento exato de vender uma ação. E existem basicamente dois processos aqui que a gente segue para determinar a venda de uma ação. O primeiro processo é o processo macro, o segundo processo é o processo micro. Como é que é o processo macro? Tá? O processo macro indica basicamente quando é hora de vender um pouco de cada ação da tua carteira ou quando é hora de diminuir a exposição em ação, ou melhor, em ações. Ele funciona de forma muito simples. Tá? O primeiro passo é você desenhar uma alocação de ativos ideal para o longo prazo, uma carteira que seja ideal para o longo prazo, considerando os teus objetivos financeiros, a tua tolerância ao risco, várias características pessoais. Então vou dar um exemplo aqui no Clube do Valor. A gente tem alguns clientes de Wealth que tem esse modelo aqui, que a gente chama de modelo equilibrado, que é um modelo com 30% de peso em ações e 70% em renda fixa, e tem outras pessoas com um perfil mais arrojado que investem, por exemplo, com esse modelo aqui, que a gente chama de sofisticado, que tem 60% de peso em renda variável, né, divididos entre ações brasileiras, norte-americanas e fundos imobiliários, e o restante em renda fixa. E a gente trabalha com uma série de outros modelos, sendo que muitas vezes a gente inclusive personaliza a alocação de ativos, né? Se a gente está aqui ajudando um investidor que tem uma carteira de imóveis físicos a investir, a gente não vai colocar nessa carteira de investimentos tantos fundos imobiliários, porque a gente entende que esse cara já está exposto a imóveis. Se a gente tem um cara que tem uma carteira já no exterior, que ele gerencia por conta própria, ele vai seguir tendo aquela carteira, poxa, na carteira aqui que a gente vai ajudar ele a tomar decisões, a gente não vai colocar ativos no exterior, porque a gente vai entender que ele já tem uma exposição ao exterior. Então, é claro, esse trabalho aqui é todo personalizado, mas o importante é você ter um desenho, uma alocação de ativos ideal. Por quê? Porque isso aqui, ó, comprovadamente explica e responde a 90% da performance de uma carteira de investimentos. Foi comprovado pelo professor Roger Ibbotson. Isso nos guia muito sobre a decisão de quando vender ações como um todo. Por quê? Digamos que a gente entenda que o seu modelo de alocação de ativos ideal é esse aqui, tá? Esse aqui, ó. Vou pedir para o Cleiton botar na tela, beleza? Aí você vai lá, monta essa carteira, escolhe algumas ações. De tempos em tempos, essa carteira vai se bagunçar. Então, nesse exemplo aqui, a classe de ações brasileiras perdeu peso. Então, nesse caso aqui, a gente compraria ações. A gente venderia um pouquinho de renda fixa à inflação, um pouquinho de renda fixa pós e pré-fixada para comprar ações. Só que o oposto também vale, né? Se você monta lá 20% de peso em ações e a carteira de ações subiu bastante, porque o Ibovespa está nas máximas e tal, e a sua carteira chegou a, sei lá, 25% de peso em ações, no rebalanceamento, que a gente faz aqui trimestralmente para os nossos clientes de Wealth, a gente vai vender um pouco de ações. Então, beleza, aqui o critério 1 de venda de ações. No teu caso, aí na tua pergunta da Vale, você venderia um pouquinho de ações da Vale junto com um pouquinho de outras ações da tua carteira. O processo número 2, que é olhando a carteira de ações brasileira e não a carteira global, ele não tem nada a ver necessariamente com o fato da ação ter subido ou caído. Aliás, existe um viés comportamental chamado efeito de exposição que explica que os investidores, na média, têm uma disposição muito maior em vender ações que estão subindo do que ações que estão caindo. Em outras palavras, que se você compra Vale na queda, como você bem mesmo comentou aqui na pergunta, e Vale sobe um pouco, você vai tender a vender essas ações mais rápido, só que se a Vale seguir caindo e despencar, cair, sei lá, mais 30%, mais 40%, vai manter essas ações. Esse é um viés cognitivo, um viés comportamental que faz com que muitos investidores aí tenham se casado com papéis que são umas bombas. Um monte de investidor aí cheio de IRB, 90% de prejuízo, abraçado em Oi, já caiu 99% do ponto máximo ao mínimo, Cogna, algumas empresas do varejo que bombaram alguns anos atrás, faziam torcida organizada para comprar essas ações. Enfim, o nosso processo aqui não passa por ver se a ação subiu ou caiu. Passa sim por ver se os critérios que te fizeram comprar ela ainda estão lá. Então a gente tem critérios aqui para seleção de ações, como por exemplo, na estratégia das ações mais baratas da bolsa, que a gente roda aí 4 diferentes filtros, a gente monta uma carteira de 20 ações e de 3 em 3 meses a gente faz ajustes.
Ações que não estão mais entre as melhores ranqueadas a gente vende para comprar ações que estão agora entre as melhores ranqueadas. Então esse é o segundo motivo que nos faz vender uma ação. Antes que alguém pergunte, Ramiro, isso não faz com que você gire muito a carteira? A resposta é que não, tá? A carteira não gira tanto investindo dessa forma quanto as pessoas acham que ela gira. Tem que contar que isso aqui te traz muita clareza para tomar boas decisões e que investir com estratégias claras, como uma das ações mais baratas da bolsa, o gráfico está aí na tela, foi comprovadamente vencedor no passado, beleza? Bom, a gente pode te ajudar a fazer tudo isso com os nossos serviços de Wealth, que você pode conhecer de forma totalmente gratuita numa sessão de análise de carteira, uma sessão que a gente analisa a tua carteira, mostra o que está legal, o que dá para melhorar, mostra uma alocação de ativos que a gente usaria no teu lugar, com o teu perfil, tudo isso de graça. Você pode agendar agora apertando aqui no primeiro link na descrição ou neste link aqui. Para preencher um rápido formulário, a gente vai analisar as suas respostas. Se a gente achar que você tem perfil, que a gente consegue te ajudar, a gente vai te ligar, atende aí a ligação, tá? O endereço do teu estado, para agendar uma conversa com um especialista, beleza? Vamos lá para a segunda pergunta. Compro Petrobras ou Vale? O Oswaldir mandou essa aqui. E eu devolvo pro Oswaldir, né? Porque tem que ser uma ou outra. Muitas vezes eu vejo aqui investidores comparando ações como se esse cara tivesse decidido, olha, eu vou comprar uma ação, vai ser uma próxima ação, eu quero saber se é A ou B. O que é um sinal para mim que esse cara ainda não tem uma estratégia consolidada, uma estratégia clara para seguir. E aí o cara que não tem estratégia, o que ele faz muitas vezes? Como eventualmente você pode comparar aqui, olhar para o preço, para o valor patrimonial, botar uma contra a outra na comparação de preço para o lucro, do dividend yield do último ano, até mesmo olhar qual está performando melhor recentemente, qual tem melhor indicador de rentabilidade, melhor margem, menor dívida. Mas o que eu defendo é que você siga uma estratégia sabendo exatamente o que você quer olhar. E aqui no clube a gente tem 3 estratégias que a gente aplica na gestão da carteira de ações. Diferentes clientes aplicam diferentes estratégias. Então, por exemplo, alguém que está tentando otimizar sua carteira para geração de renda passiva, para receber dividendos e já usar no dia a dia, a gente tem uma estratégia aqui com foco maior em dividendo, que a gente pega todas as ações listadas da bolsa, a gente corta aquelas com baixa liquidez, depois a gente corta aquelas que não trouxeram lucro com consistência nos últimos 5 anos, depois a gente corta as que não distribuíram dividendos em alguns dos últimos 5 anos, a gente corta aquelas que deram prejuízo no último trimestre, nos últimos 12 meses, e o que sobra a gente ordena pelo maior dividend yield. A estratégia a gente chama de máquina de dividendos, você pode conhecê-la melhor nesse e-book aqui, totalmente gratuito, segundo link na descrição. E na máquina de dividendos, por exemplo, tanto Petrobras quanto Vale passam nos critérios. Mas essa aqui é uma das nossas 3 estratégias. A gente tem uma estratégia de momentum, que explora o fator momentum, que é uma característica entre ações vencedoras, que é estar numa boa tendência. Inclusive, essa estratégia de momentum, ela explora um viés comportamental que eu citei agora há pouco, o viés do efeito de exposição, que a partir do momento que a gente entende que os investidores eles vendem rapidamente uma ação que subiu uns 10, 15%, enquanto eles têm uma disposição muito maior de manter as ações que estão caindo, há uma explicação de que ações que estão subindo, elas têm uma tendência maior a seguir subindo no curto prazo, porque a baixa disposição que os investidores têm de manter esses papéis vai segurando um pouco o preço dela. Nessa estratégia de momentum, por exemplo, nem Vale, nem Petrobras passam nos filtros atuais. E por fim, a gente tem a estratégia das ações mais baratas da bolsa. Pega ações bem descontadas num múltiplo específico, que parte do EBIT, a gente transforma depois em lucro operacional, e a gente divide pelo Enterprise Value, que é algo relativamente parecido com o contrário do EV/EBITDA, em que uma simplificação é entender que uma ação com baixo EV/EBITDA vai ser uma ação com alto Earning Yield. Essa estratégia tenta explorar um fator que é o fator de valor, de comprar empresas que passam por períodos de impopularidade, seja por conta do seu setor, seja por conta da sua própria dinâmica. E nessa estratégia, que eu falo em vários vídeos, tá? Você pode olhar aqui outros vídeos do Clube do Valor para entender melhor como ela funciona. Tanto Petrobras quanto Vale passam também. Então, minha resposta aqui, se é melhor comprar Vale ou Petrobras, depende da tua estratégia. Se você seguir as estratégias do Clube do Valor, detalhe, né, copiar o que a gente faz, é ter convicção na estratégia, no funcionamento delas. Aí, se você está focando em dividendos ou em desconto, ambas passam aí nos filtros atualmente. Terceira pergunta: como os dividendos afetam o preço das ações? Essa aqui é do Silvio, falou o seguinte: excelente dia, gostaria de perguntar sobre como os dividendos afetam o preço das ações. Pelo que entendi, os dividendos são descontados do preço da ação, mas não entendi direito isso. Significa que quando uma empresa paga dividendos, as ações caem? Poderia, por favor, esclarecer de onde e como o desconto ocorre? Desde já, muito obrigado. Silvio, obrigado a ti, porque essa pergunta é muito pertinente. Porque sim, é fato, tá?
os dividendos são descontados do preço da ação. Então, existe um efeito que é tipo pegar uma nota de R$100 do bolso esquerdo da tua calça e botar no bolso direito, no momento em que uma ação fica ex-dividendo. Eu já vou explicar isso, mas antes eu queria deixar bem claro que o fato de existir sim esse efeito não significa que você deva desconsiderar dividendos. A estratégia máquina de dividendos, né, que você pode conhecer no e-book do segundo link na descrição, ela considera dividendos, ela olha para consistência e alto dividend yield de uma carteira com 10 ações que passam nos critérios da máquina, rendeu bem acima do Ibovespa. Agora deixa eu te explicar como é que funciona esse efeito de passar do bolso esquerdo para o direito da calça o dinheiro. Quando eu estava começando a investir em ações, eu achava que seria uma excelente ideia comprar uma ação logo que ela anuncia a distribuição de dividendos, e aí eu seguro ela e depois eu recebo o dividendo e vendo ela. Só que como é que isso aqui funciona, tá? Quando uma ação anuncia dividendos, vou dar um exemplo aqui com o Klabin, tá? Ela diz lá quanto é que ela vai pagar de dividendos por ação e sempre vem essa informação aqui, ó. Receberão os dividendos da empresa tal, investidores posicionados no papel até o dia X. E aí, no dia seguinte, os ativos passam a ser negociados ex-dividendos. Bom, o que acontece aqui, tá? Que você viu que a Klabin anunciou 33 centavos por ação, que a data ex-dividendos é o dia 6. Então olha só o que aconteceu com a cotação da Klabin do dia 5 para o dia 6. Ela caiu 67 centavos, uma queda de 3%. O que foi isso, tá? Parte dessa queda, ou seja, 33 centavos, metade da queda, né, 1,5%, foi o ajuste de dividendos. Quer dizer, se a ação tivesse ficado no 0 a 0 nesse dia 6, ela teria aparentemente caído 1,5%, porque o cara que tem a ação, ela veria essa ação cotada a 33 centavos a menos, só que esse cara veria lá na corretora um direito a receber 33 centavos por ação de dividendos. Esse direito viraria caixa no dia do pagamento efetivo dos dividendos. Ou seja, na data ex-dividendos, na data em que quem comprar a ação a partir dela não vai receber os dividendos, essa ação amanhece com um desconto. Só que o acionista ele não perdeu dinheiro, porque ele também amanhece lá na corretora com um crédito a receber. Então, sim, os dividendos são descontados do preço da ação. Agora, toma cuidado para não achar que, então dane-se dividendos. Não é isso. Uma empresa que tem um dividend yield mais alto com consistência é uma empresa que está gerando lucro com consistência. Melhor que muita tranqueira que sequer gera lucro. Uma empresa que possivelmente está descontada, porque se ela está distribuindo dividendo e o yield está alto, quer dizer que ela está com preço por lucro baixo, que ela está mais descontada do que a média. E não à toa, né? Uma estratégia com foco em dividendos, com critérios claros, é claro, tende a funcionar bem no longo prazo. Bom, pergunta 4. A pergunta que eu mais recebi nesse formulário foi a dúvida da Núbia, que perguntou a partir de qual valor deveria começar a diversificar para ações americanas, do Elton, cite 3 maneiras de investir no exterior, direto do Brasil, do Jefferson. Poderia falar sobre investimentos em ações americanas e de muitos outros. Eu vou passar aqui uma por uma, tá? Primeiro, Núbia, a partir de qual valor deveria começar a diversificar para ações americanas? Resposta, Núbia, não é a partir de um valor, e sim a partir de você entender, que vai investir para o longo prazo, tá? Não faz nenhum sentido investir em ações americanas para o curto ou para o médio prazo. E 2, a partir do momento que você entendeu que tem tolerância ao risco para investir em ações. Uma vez que você define que, olha, eu vou investir para o longo prazo e tem espaço para ações na minha carteira, o que eu acredito é que faz muito sentido pegar o que você vai investir em ações e dividir meio a meio entre ações brasileiras e norte-americanas. E eu acredito nisso por um fato. Investir diversificando entre ações brasileiras e norte-americanas reduz bastante o risco e aumenta o potencial de retorno. Vou te mostrar aqui, vou abrir uma planilha para te mostrar. Ó, esse aqui é o gráfico que mostra a evolução de R$1.000 na estratégia Bull Bear, que eu já vou te explicar o que é, tá? Aqui a gente tem a evolução do S&P 500 em reais, um investimento de R$1.000 em janeiro de 96 até hoje, essa linha amarela. A gente tem a evolução de investimento de R$1.000 no IBRX, que é a Bolsa Brasileira. Miro, por que não Ibovespa? Porque o Ibovespa mudou as suas regras de composição em 2014 e as regras novas tornaram ele igual ao IBRX. Então, se a gente quer ver o Ibovespa atual, a gente tem que olhar para o IBRX do passado, linha vermelha aqui, e em azul, uma carteira meio a meio, que teve menos risco e maior retorno. Você pode ver aqui que o retorno composto da Bull Bear foi maior do que investir em ações norte-americanas e maior do que investir em ações brasileiras. E a volatilidade foi menor também. A maior queda na crise foi menor também. Então faz muito sentido diversificar em ações norte-americanas. A partir de R$1.000 investidos por longo prazo em ações, já dividiria 500 Brasil, 500 norte-americanos. Miro, por que isso acontece? Aí é papo para um longo vídeo. Posso falar mais sobre isso, mas a partir do momento que tu tem ativos com bom potencial de retorno no longo prazo e uma correlação nula entre si, o risco
de investir nos dois vai despencar e com risco menor e bom potencial de retorno, no longo prazo, essa carteira diversificada vai tender a render mais do que qualquer ativo dessa carteira. As belezas dos investimentos. Nós vamos aqui para a segunda pergunta. 3 maneiras de investir em ações exterior direto do Brasil. Bom, a primeira delas, investir via ETFs, como por exemplo o IVVB11, uma conta numa corretora no Brasil, abrindo home broker, procurando o ETF. Código IVVB11, por exemplo, né, tem o SPXI11 também. Você consegue, com uma compra, está diversificado em 500 ações norte-americanas. Aqui é o site do ETF do IVVB11, que mostra, né, como eles replicam o índice S&P 500, como é que funciona, quais as taxas. Tá? A taxa é muito baixa, tá? A taxa é 0,23%. 99% da carteira do IVVB11 está no ativo IVV, que é um ETF lá no exterior que compra as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Então essa aqui é uma forma. A segunda é através de BDRs. A diferença de um BDR para um ETF é que o BDR é um recibo de uma ação, é uma ação individual. Aí tem BDR da Apple, sei lá, imagino que da Netflix, Google, do Meta, da Microsoft. O ponto é que não são tantos BDRs com muita liquidez para tu poder escolher 20 descontados ou 20 baratos para investir. Então, entre BDRs e ETFs, eu prefiro o ETF, que com uma compra só tu tá bem diversificado. E a terceira forma é investindo num fundo de investimento que investe em ações do exterior. E os clientes de Wealth do clube, eles têm a possibilidade de, no exterior, investir num fundo que explora o fator de momentum em ações norte-americanas, que é para quem busca um retorno superior ao índice S&P 500 em real, correndo um risco para isso. O cara tem que ser um pouquinho mais agressivo para investir dessa forma, um pouquinho mais arrojado, mas é uma boa forma, sim, de se expor ao exterior. E aí, antes da última pergunta, tem uma extra aqui que o Sandro me mandou. Obrigado, Ramiro, por todo o conhecimento. Por que você não cria uma assessoria para nos dar uma chance de gerarmos valor tendo menos de 500 mil? Seria muito mais relevante e valoroso. Muito obrigado. Muito bom, Sandro. Uma novidade que a gente tem no clube é que a gente está com um serviço agora que ajuda investidores a chegarem no seu primeiro milhão. O nosso core aqui é atender investidores grandes, investidores de 5, 10 milhões, 1, 2 milhões, 500, 800 mil reais, a preservarem e multiplicarem seu patrimônio. Tem de clientes maiores, porque quanto mais investimentos você já acumulou, mais caros são os erros que você comete, mais diferença faz investir bem. Um cara que está ali acumulando 10 mil reais, se passar a investir muito bem, não vai fazer tanta diferença em comparação a se esse cara conseguir poupar mais dinheiro todos os meses. Mas a gente está com um serviço novo para levar aquele cara que já passou dos 100, 200, 300 mil para o seu primeiro milhão, com um plano financeiro, com ajuda para esse cara investir melhor. E a gente apresenta esse serviço para quem tem esse perfil também ao final das nossas sessões de consultoria de investimentos gratuitas. Sessão ali que comentei, você pode solicitar a ligação de alguém da minha equipe para ver se você consegue uma hora na agenda de um especialista aqui, que vai mostrar como é que você está investindo, te propor um plano de investimentos, tudo isso de graça, para gerar valor, para depois gerar valor você ter a chance de se tornar nosso cliente, beleza? Então, se esse é o teu caso aqui, aperta no primeiro link na descrição. É claro, não posso garantir que todo mundo que apertar o link e preencher os dados vai ser contatado, que os vídeos do canal eles costumam ter bastante visualização em relação à nossa quantidade de profissionais, mas aqui se dedica muito, trabalha muito duro para formar cada vez mais e melhores profissionais para atender vocês, beleza? A pergunta número 5 ou 6, né, com essa extra, é a seguinte: como fugir de grandes ciladas? Marco mandou aqui. A estratégia das 20 mais baratas da bolsa, minha maior preocupação seria a compra de Oi, Americanas ou Magalu e continuar aportando. Como se proteger dessa situação. Muito bom, Marco. Para contexto, tá? Para ninguém ser induzido ao erro, a Oi nunca passou pelos filtros da estratégia das ações mais baratas da bolsa, as Americanas também não, e a Magalu também não, e uma ação barata não é uma ação... Desculpa, a Magalu passou sim, 2016 e 2017. O investimento foi uma compra que inclusive gerou muito valor para os acionistas, tá? Mas a Oi e Americanas não, e uma ação barata não é uma ação que despencou, não é uma ação cotada a poucos reais ou a poucos centavos, não é uma ação que tem um alto lucro operacional dividido pelo Total Enterprise Value. Ainda assim, é totalmente transparente, tem ações ali que a gente já comprou e que despencaram. A gente já teve de 2017 a 2019, se eu não me engano, Bombril, que despencou. A gente teve por um tempo a Minupar, que despencou. E a gente tem uma série de ações que caíram 20, 30, 40% também. Isso é do jogo, tá? Todo investidor vai ter ações que ele vai comprar e que vai despencar. O cara que não faz isso é mentiroso. Buffett teve vários cases de perda patrimonial. Inclusive a própria Berkshire Hathaway, que hoje é a holding dele, lá atrás quando ele comprou era uma indústria têxtil, ele não conseguiu gerar valor, no fim ele transformou ela em holding, colocou todas as empresas abaixo delas. Era um mau investimento até se tornar a holding que é. O próprio Barça, o cara que eu admiro pra caramba ali, tem um case de perda em IRB.
em Paranapanema. Mesmo cases de altas gigantes, tipo Amazon, por exemplo, vem de empresas que chegaram a cair 90% em determinado ponto. Então, assim, as quedas fazem parte do jogo. Aí como é que você se protege delas? Primeiro, com diversificação intraclasse, por isso que a gente tem 20 diferentes ações na estratégia de ações baratas, 20 diferentes ações na estratégia de momentum e 10 na estratégia de dividendos. É um pouco menos na de dividendos porque são empresas que geram lucro com consistência, distribuem dividendos com consistência, então elas são um pouquinho mais seguras. E também tendo a humildade de saber que, cara, não é porque uma ação tá barata que ela vai subir. Isso é um convite para diversificação. E assim como tem ali essas ações que caíram 30%, 40%, tem casos como a Petrobras, que já subiu 400 desde que entrou na carteira, né? Multiplicou por 5 o investimento inicial feito nela. Lá atrás teve o caso da Magazine Luiza, que ficou quase uma alta de 10 vezes na carteira. PetroRio, se eu não me engano, a gente teve de 17 a 19. Vale, que está com mais de 100% de alta desde que entrou na carteira. Enfim, os cases de alta mais do que compensam os de queda, por isso é importante diversificar em 20 diferentes ações. Se está investindo em ações por longo prazo, já investir também em ações norte-americanas, diversificar em renda fixa, enfim, montar uma carteira com estratégia, mas pensando antes em preservação patrimonial, sabendo que algumas ações especificamente vão despencar. E eu te pergunto, você gostou desse vídeo? Se sim, deixa um comentário aqui. Se quiser nossa ajuda para investir melhor, aperta aqui para agendar uma sessão de consultoria e aqui para ver um vídeo bem complementar a esse. Grande abraço e até mais.